da nossa existência, lembro o primeiro, que realizámos também sobre a CPLP, em que foram oradores o embaixador Lauro Moreira, embaixador brasileiro junto à CPLP, que veio depois a ser por nós homenageado com o Prémio de Personalidade Lusófona de 2010. Nesse debate participaram também, teve também a participação do Miguel Real, o emérito ensaísta e romancista, que é atualmente presidente da Assembleia Geral do nosso movimento. Depois fizemos um debate sobre a situação da Guiné-Bissau, um país que tem merecido a nossa particular atenção, por razões óbvias, em que foi orador o ex-primeiro-ministro da Guiné, o Dr. Francisco José Fadul, que esteve também ligado ao MIL enquanto membro do nosso Conselho Consultivo, que tem atualmente 50 membros de todos os países da CPLP, bem como de outras regiões linguística e culturalmente afins, como, nomeadamente, a Galiza, Macau, Goa, assim, representando todo o espaço lusófono. Depois fizemos um terceiro debate sobre a Galiza, em que foram oradores Alexandre Banhos Campo, José Manuel Barbosa e Arturo Alonso Novelho. Vieram expressamente a Galiza para animar esse debate e são estas três pessoas também membros do nosso Conselho Consultivo. Mais recentemente fizemos também um debate sobre o centenário da República, procurando pensar a República 100 anos após a sua instauração, em que tivemos como orador o professor Mendo Castro Henriques, que é presidente do Instituto de Democracia Portuguesa. Hoje vamos dar início a um ciclo de debates sobre os 15 anos da CPLP. A escolha do tema não carece de grande justificação. O MIL, como se denota pelo nome, é um movimento que promove a convergência lusófona, como nós costumamos dizer, o reforço dos laços entre os países lusófonos, a todos os níveis, não só no plano cultural, mas também social, económico e político, no aprofundamento da CPLP, assim procurando concretizar o sonho de Agostinho da Silva, uma das figuras, se não a figura que mais inspira este projeto, este movimento cultural e cívico. Ou seja, a CPLP é para nós um projeto muito caro, que nós acarinhamos e que nós procuramos sempre defender, ainda que constatando que esse projeto, a CPLP, está muito aquém do sonho de Agostinho da Silva, não tem dado ainda os passos que, a nosso ver, seriam mais convenientes em prol dessa convergência lusófona. Mas também por isso, a nosso ver, é importante que haja, ao nível da sociedade civil, entidades que não estão ligadas a partidos, ou a igrejas, ou a governos, e, portanto, têm mais liberdade para propor iniciativas, lançar ideias em prol desse reforço dos laços entre os países lusófonos a todos os níveis, como disse, não só no plano cultural, mas também social, económico e político. Em 2011, como sabem, assinalam-se os 15 anos da CPLP. E, portanto, ao longo do próximo ano, nós vamos ter uma série de iniciativas em que iremos assinalar essa data, procurando pensar, por um lado, a situação da CPLP e também, e sobretudo, os passos que a CPLP pode dar a curto e médio prazo em prol do reforço desses laços entre os países lusófonos. Hoje tinha sido anunciada a presença do secretário executivo da CPLP, a pessoa com quem iríamos iniciar este ciclo de debates. Ele telefonou-me há pouco, muito pesaroso, teve um contratempo de última hora, de força maior, e não pode estar presente. Pelo que não temos uma pessoa, enfim, que anime este debate. Será um debate, enfim, em autogestão, no sentido em que iremos refletir os presentes, iremos refletir entre nós sobre a situação da CPLP, sobre os 15 anos da CPLP,
procurando nós pensar, exatamente, algumas medidas que levem a que a CPLP ande mais depressa, a que a CPLP se aproxime do sonho da Agostinho da Silva. Como sabem, como disse, de facto, esse é o nosso grande horizonte. E é esse projeto que já aderiram mais de 5 milhares de pessoas, todos os países do CPLP, pessoas que se reconhecem neste projeto, que sentem a necessidade de facto, quer Portugal, quer os outros países, avançarem por esse caminho de forma necessariamente paritária, numa base de fraternidade e de liberdade, porque essa também sempre foi a base em que pensou e agiu o Agostinho da Silva, e é esse também o nosso projeto, o nosso horizonte, e é esse projeto, dizia que, de facto, já aderiram vários milhares de pessoas, é um projeto cada vez mais participado, que teve agora recentemente, enfim, uma formalização de ordem legal, já que até há bem pouco tempo o MIL foi apenas um movimento informal, que lançava ideias, promovia alguns debates, aqueles que eu já referi, petições, cartas abertas. Algumas dessas petições tiveram até um significativo impacto. Lembro, em particular, aquela que denunciava uma situação a nosso ver escandalosa, o facto das editoras destruírem livros que não tinham escoamento comercial, em vez de fazer chegar esses livros a alguns países lusófonos que mais deles carecem. O MIL, ele próprio, em parceria com várias entidades, nomeadamente com a Associação de Apoio ao Diocese de Bacau, cujo presidente está aqui presente, o Dr. Alberto Araújo, temos conseguido fazer chegar livros a Timor, bem como à Guiné-Bissau, através da parceria que estabelecemos com a Associação Ajuda Amiga, mas obviamente a escala em que nos movemos, até pelas nossas condições logísticas, obviamente não dá resposta a todos os livros, a todos os milhares e milhares de livros que não têm escoamento comercial e que até há bem pouco tempo eram destruídos. Obviamente que essa petição, pelo impacto que teve, foi inclusivamente discutida na Assembleia da República, levou a que as autoridades portuguesas, no caso, se tivessem movido no sentido de promoverem protocolos contra as entidades, de modo a que a situação existente fosse alterada, ou seja, por nossa iniciativa, por nosso dada essa petição em particular, neste momento a situação existente já não é exatamente a mesma. Neste momento, através de parcerias estabelecidas com o Instituto Camões e com outras entidades, muitos desses livros que eram até há bem pouco tempo destruídos, são neste momento enviados para os países lusófonos mais carenciados. E ainda há muitos países lusófonos muito carenciados, como sabemos, não só a esse nível, mas também a esse nível. E se o nosso governo tanto fala da lusofonia como um desígnio estratégico, e fala bem, a nosso ver, muitas vezes não é consequente com esse discurso. Tanto mais porque, e isso importa sublinhá-lo, e isso penso que é uma das forças deste projeto, deste caminho partilhado da lusofonia, é que não é só do interesse de Portugal que a língua portuguesa se difunda e se sedimente em cada um desses países, nomeadamente na Guiné, em Timor-Leste, em Angola, em Moçambique. Pelo contrário, ou mais do que isso, é do interesse desses mesmos países que, de facto, a língua portuguesa se difunda em cada um deles. Pelo menos é isso que é dito publicamente, que é reiterado pelos governantes de cada um desses países, reconhecendo que a língua portuguesa é, em cada um desses países, o grande fator de coesão nacional. E daí que são esses próprios governantes desses países, nossos irmãos, desses países lusófonos, que reclamam da parte de Portugal, da parte do Brasil, enfim, da parte dos países que atualmente têm maiores possibilidades, que reclamam da nossa parte uma maior cooperação. Desde logo a esse nível, mas a outros níveis, a nível económico, a nível de saúde,
a nível de cooperação científica. Lembro, por exemplo, uma posição a que nós demos eco muito recentemente. O Ministro da Educação da Guiné-Bissau expressou o desejo de constituir na Guiné-Bissau uma universidade pública, apelando à cooperação dos restantes países lusófonos. E nós demos um eco muito forte à expressão desse desejo, reclamando da CPLP e dos governos, dos vários governos dos países lusófonos, de facto, uma atenção muito especial a esse apelo, porque só assim é que, de facto, na prática, se concretiza este projeto. Porque senão ficamos apenas ao nível do discurso, dizendo que a lusofonia é uma coisa muito importante, que é um desígnio estratégico, mas depois, quando há oportunidade de dar passos concretos no sentido de concretizar esse projeto, esse horizonte, vamos perdendo sistematicamente essas oportunidades. Nós temos que dar resposta quando surgem questões concretas que exigem uma resposta imediata. Foi por isso também, por exemplo, que quando aconteceu, aquela série de incidentes em Timor-Leste, inclusivamente em que o Primeiro-Ministro e o Presidente estiveram quase a serem mortos, com tumultos muito graves, o MIL respondeu de imediato, apelando à constituição de uma força lusófona de manutenção de paz. Exatamente correspondendo a um apelo, no caso do José Ramos Horta e do Fernando Guzmão, que expressavam a necessidade de irem para Timor forças internacionais para assegurar condições de segurança mínimas. Nós sabemos que depois, no âmbito ONU, foram outro tipo de forças, não lusófonas. Nós teríamos preferido que fossem essencialmente forças lusófonas, na premissa de que também era isso que os timorenses preferiam. Nunca nos moveu qualquer intuito xenófobo, em relação, nomeadamente, aos australianos ou aos neozelandeses. Temos perfeita consciência que os australianos e os neozelandeses que foram para Timor foram com o melhor das boas vontades. Não temos qualquer petição de princípio em relação a isso. Mas nós achamos, por razões óbvias, até dado o histórico da presença, nomeadamente do contingente da GNR em Timor-Leste, que tropas lusófonas, não necessariamente portuguesas, conseguiriam uma melhor empatia com a população timorense do que outras forças não lusófonas. Não necessariamente portuguesas, saliento, brasileiras, angolanas, guineenses, por aí fora. Aliás, no teor do texto da nossa petição, nós sublinhamos que essa força lusófona deveria ser constituída por todos os países da CPLP, bem como de algumas outras comunidades lusófonas, que não fossem Estados, na medida das suas especialidades. Todos nós sabemos que, por enquanto, pelo menos, nem todos os países lusófonos têm a mesma capacidade logística, em termos de recursos materiais e humanos. Mas, como se costuma dizer, cada um dá o que pode, na melhor das suas boas vontades, e só assim também se pode cumprir este caminho. Voltamos a lembrar essa nossa ideia a respeito do que aconteceu na Guiné, como sabem. Não temos qualquer obsessão a nível de segurança ou militar, como, enfim, algumas vozes com alguma malícia, a certa altura, insinuaram. O que nós reconhecemos, dando também eco àquilo que é expresso pelas autoridades desses países, é que sem condições de segurança mínimas não há mais nada que seja possível concretizar. São as ONGs que saem do país, todas as equipas de ajuda humanitária, que de facto se verificam que não têm condições de segurança mínimas para trabalharem, depois não há cooperação a nível humanitário, a nível económico, a nível de educação. Portanto, essa é a base, haver condições de segurança mínima e depois, obviamente, uma cooperação que também nós defendemos, e não em menor medida, a todos os outros níveis. Portanto, é nesse âmbito que nós nos movemos,
reconhecendo a importância e a pertinência deste projeto e pensamos que 15 anos após a sua instauração, a CPLP está no momento em que deve dar passos mais consequentes em prol dessa convergência lusófona. Isto, obviamente, também tem a ver com, enfim, com o período histórico que nós vivemos, com uma certa página que se virou. Obviamente, nós sabemos qual foi a história, antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Em alguns países, nomeadamente em alguns países africanos de expressão portuguesa, houve guerras muito dolorosas, em que morreu muita gente, de um lado e de outro. Sabemos que a descolonização também gerou muitas feridas, muitos ressentimentos, muitos justos ressentimentos. Houve muita gente que, de um momento para o outro, perdeu tudo aquilo que tinha. E sabemos que essas feridas históricas demoram tempo a cicatrizar. Que essas páginas demoram tempo a serem viradas. Demoram, pelo menos, algumas décadas. Em geral, demoram sempre o tempo de uma geração. Ora, também por isso, nós achamos que é a altura, porque achamos que já passou o tempo suficiente para que essas feridas fossem cicatrizadas, dizia. Achamos que já é a altura, enfim, de esquecermos esses ressentimentos, de os superarmos e de, agora, enfim, sem fantasmas ou sem esqueletos no armário, como se costuma dizer, mas de olhos nos olhos, de facto, virarmos essa página e não esquecendo, enfim, o passado e as páginas negras que existiram, de lado a lado, é preciso também dizê-lo, mas agora, enfim, com a consciência limpa, encetar esse caminho em prol dessa convergência lusófona. Na premissa de que esse é um caminho que interessa a ambos os lados, que interessa a todos os países. Isto é que, para nós, é fundamental salientar. Se isto fosse só um caminho que interessasse a Portugal, certamente que isto era um caminho que estava condenado ao fracasso. Quem diz Portugal, diz o Brasil ou qualquer outro país. Este é um caminho que tem futuro, exatamente porque interessa a todos os países da CPLP. Porque há um potencial a todos os níveis, desde logo no plano linguístico e cultural, mas também económico, mas também educacional, mas também no plano da saúde, a todos os planos, que interessa a todos os países da CPLP, e é por isso, a nosso ver, que este caminho tem futuro. E nós vamos recebendo sinais disso. Vamos recebendo sinais de que, cada vez mais, todos os países vão apostando na CPLP. Não em contraposição a outros projetos, mas em complemento, em complementariedade. No caso de Portugal, nós não falamos tanto da CPLP, da importância da convergência lusófona, não é com o intuito de sairmos da União Europeia. O Brasil, se tem apostado tanto na CPLP, não é para sair ou para abandonar o Mercosul. Os países africanos, de expressão portuguesa, os PALOPs, se têm cada vez mais apostado na CPLP, têm também, e bem, a nosso ver, reforçado as suas posições no seio, nomeadamente, da União Africana, enfim, das organizações regionais a que esses países pertencem. O mesmo se diga do Timor-Leste, relativamente a associações, enfim, mais sediadas no extremo Oriente. É bom que, a nosso ver, isso aconteça, e este caminho da convergência lusófona só reforça a posição de cada um desses países no seio dessas organizações de cariz mais regional. Enfim, no essencial, penso que é este o enfoque que nós, pelo menos que o MIL tem dado à CPLP, e abre então o debate, esperando pelas vossas observações, pelas vossas perguntas. Enfim, certamente será um debate animado. Foi distribuído. E veio muito a propósito, aliás, tem-se falado disso agora recentemente,
Por exemplo, até fiz sem qualquer simpatia de ordem monárquica. Recentemente eu li uma entrevista com agrado do Dom Duarte, em que ele, exatamente, no caso até de Portugal, certamente não é o país, apesar de agora tanto se falar de crise, não é o país que mais carenciado está à escala lusófona, mas dizia ele que, bom, se Portugal tem tantos problemas de déficit, está na iminência de ter que apelar ao FMI, por que não falar com o Brasil, que é um país que economicamente, neste momento, pelo menos, está mais pujante, e negociar com o Brasil uma ajuda a esse nível, a nível financeiro, para suprir, enfim, algumas carências mais imediatas, pelo menos. Também verificámos com muito agrado, ainda que isso tenha sido, a nosso ver, de uma forma até chocante, motivo de alguma chacota, que as autoridades timorenses, nomeadamente pela voz do atual Presidente José Ramos Horta, consideraram que alguns fundos relativos aos ativos de Timor-Leste, derivados da exploração do petróleo, podiam ser aplicados na compra da dívida portuguesa. Cá em Portugal, isso é que, a nosso ver, denota uma mentalidade ressentida e essa mentalidade do passado. Fizeram alguma chacota, se não expressa, pelo menos tácita, enfim, dizendo, pelo menos entre dentes, que um país como Portugal não iria agora receber ajuda de um país como Timor-Leste. Como se fosse alguma vergonha, nós recebemos essa ajuda de Timor-Leste. De facto, ainda há, em alguns setores da sociedade, e muitas vezes não são aqueles que nós pensaríamos serem, enfim, esses setores. Muitas vezes há aqui um jogo de espelhos, um jogo de sombras, mas ainda há alguns setores, em alguns setores da sociedade, cada vez mais residuais, felizmente, alguns fantasmas, alguns ressentimentos em relação aos outros países lusófonos, ainda há algum certo complexo de superioridade, mas infelizmente, enfim, cada vez menos, e a emergência de movimentos como este é também, a nosso ver, a prova, e a adesão que este movimento tem tido, em particular, é, a nosso ver, a prova de que esses sentimentos, esses ressentimentos, estão cada vez mais superados. Mas essa iniciativa que nós promovemos, há um documento que desenvolve mais detidamente esse projeto, procura precisamente dar resposta a isso. Portanto, um banco lusófono de cooperação, ou um banco de desenvolvimento lusófono, seria, portanto, uma entidade que tivesse a participação de todos os países da CPLP, obviamente, uma vez mais, dependendo da capacidade, no caso financeira, de cada um, e que acorresse a situações de emergência financeira, como é agora que se vive em Portugal, ou a situações de mais médio prazo, no sentido de investimento. Por exemplo, nós sabemos que há países que ainda recentemente saíram de guerras civis. Portanto, países que precisam de uma ajuda económica para se reconstruírem. Projetos de grande fogo. E uma entidade como essa, que não estivesse tão condicionada pelo FMI ou por outras entidades que nós sabemos que muitas vezes têm uma lógica puramente economicista. Aqui não seria propriamente uma organização de caridade, seria exatamente uma organização que tivesse em conta, enfim, certamente teria que prestar contas e que enfim, não poderia desbaratar dinheiro, mas ao mesmo tempo seria uma organização que, emprestando dinheiro e que ajudando os países mais carenciados e correspondendo às situações mais urgentes, teria também o cunho da solidariedade lusófona. Porque isso também, eu sei que muitas vezes há pessoas que sorriem relativamente à própria palavra, solidariedade, para mais lusófona, mas a nosso ver, e penso que tem havido provas que isso existe, que não é um mero sonho idílico. Por exemplo, quando aconteceu o que aconteceu em Timor-Leste, quando houve o massacre de Santa Cruz, quando houve a luta pela independência,
todo o povo português naturalmente se mobilizou e não foi forçado, foi uma resposta muito natural e muito genuína em prol do caso de Timor, procurando de facto levantar, enfim, um movimento popular no sentido de dar resposta ao que estava a passar em Timor-Leste. Também, enfim, na Guiné-Bissau não houve propriamente algo similar, mas se de facto da parte das autoridades portuguesas e dos outros países da CPLP houvesse instituições, houvesse passos concretos nesse sentido, pensamos que quer o povo português, quer os outros povos lusófonos poderiam dar prova, de facto, do sentido de fraternidade que os une. Temos essa consciência e, enfim, à nossa escala, quando nós, por exemplo, promovemos recolhas de livros para Timor-Leste, para a Guiné-Bissau, há sempre uma resposta que é muito sentida, que é muito genuína. Há muita gente na sociedade civil, ainda bem que assim é, com vontade de participar, com vontade de ajudar, com vontade, de facto, de participar em movimentos como este, exatamente sabendo, tendo essa convicção, de que este é um caminho com cada vez mais futuro e que este é um caminho que interessa a todos. Enfim, espero mais intervenções. Temos aqui a honra de ter o Dr. Gentil Martins. O que é que pensa sobre a CPLP? Pois, eu penso que é extremamente importante, mas devo dizer, outro dia fui a uma reunião médica da CPLP e fiquei tristíssimo. Porquê? Porque Angola vinha, o Presidente de Angola vinha muito galhardamente, dizia: estamos contentíssimos, todos os anos mandamos 100 pessoas para Cuba para aprender medicina e temos 5 faculdades com professores cubanos. E eu estava muito contente. E eu, sinceramente, para mim, CPLP não é bem isso. Então vou aprender espanhol, sabem medicina em espanhol, e quer dizer, é isso que eles vão cultivando em Angola. Porventura é Cuba que dá a resposta aos Pois é, não, eu aí não estou a criticar esse aspecto. O que eu estou a criticar, de facto, é que eu acho que o CPLP não está a funcionar. É só isso. É que é vergonhoso para mim depois assistir a uma reunião daquelas em que o senhor, muito simpaticamente e entusiasmadíssimo, que estavam a progredir medicamente, o que é ótimo, mas à custa de espanhóis. Eu fiz muita impressão. Mas eu, quando fui convidado para ir a Luanda, aqui há 4 anos, quando foi inaugurada a Ordem dos Médicos em Luanda, fui visitar o Hospital Pediátrico, que aliás é uma desgraça completa, onde os doentes tinham que levar os médicos de fora e aqui de fora, será aquilo. Era uma coisa perfeitamente diabólica. Mas depois fiquei muito espantado com outra coisa. É que os 2 médicos que fazem cirurgia pediátrica lá são espanhóis, que vão de 3 em 3 meses, uma equipe de Bilbao, julgo eu, que vai a Luanda fazer cirurgia pediátrica no Hospital Pediátrico de Luanda, no Hospital Maria Pia. E de 3 em 3 meses mudam, quer dizer, vem um especialista mais um interno e vão passar 3 meses a Luanda e fazer operações de Espanha. Portugal, zero. E realmente isto fez-me imensa impressão, porque, quer dizer, o espírito da CPLP deveria ser exatamente o contrário, é dizer, bom, vamos, aliás, como se lembra, eu fiquei um bocado na dúvida por causa da Galiza. Já agora falava em Olivença, se calhar, quer dizer, não sei em que medida é que Galiza é CPLP, eu deixei-me uma dúvida e digo sinceramente... Não era CPLP, mas a nossa... Não, quer dizer, desculpe, quer dizer, eu não me encaixo ainda muito bem aí, porque realmente eu penso que eles ainda são espanhóis, para mim ainda são espanhóis, não são portugueses. Claro. Eu acredito que eles apoiam muita coisa nossa, e se calhar em Olivença também há movimentos importantes nesse aspecto, mas, quer dizer, eu fico, quando se falou no BIL, devo dizer sinceramente, fiquei assim com certas reservas, porque para mim isso não era CPLP puro, era um CPLP assim um bocadinho exteriorizado. Mais alargado. Um bocado alargado. E não sabia até que ponto isso era válido, isto dizer com toda a franqueza. Aliás, mas ajustar aqui também para os ouvir. Em todo caso, nós gostaríamos de esclarecer, até sempre o fizemos, se nós integramos membros da CPLP no nosso Conselho Consultivo, que neste momento é composto por 50 membros, é por entusiasmo e por iniciativa dos próprios galegos. Nós nunca tivemos qualquer posição de ingerência nas questões da Galiza. São pessoas da Galiza, são entidades da Galiza
que lutam muito legitimamente pela sua autonomia linguística e cultural no quadro do Estado espanhol. Essas entidades não são, pelo menos não reclamam publicamente a independência.